Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, nossa saudação fraterna a você que nos acompanha de casa. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Luziane, satisfação imensa estarmos aqui trabalhando juntos. Também damos as boas-vindas às nossas intérpretes para Libras, Eliane Carvalho e Tainã Tinum, do Grupo de Estudos Surdos Espíritas. E aos nossos convidados de hoje, Simão Pedro de Lima, que é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho de Patrocínio, Minas Gerais, e Denise Lino, palestrante, escritora espírita, idealizadora e apresentadora do programa Literatura Espírita. Prazer em conhecer. Agradecimentos também aos nossos parceiros de transmissão. Irmãs e irmãos queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Uma alegria estar contigo, Carlos, nessa parceria de aprendizado. Cumprimentamos as nossas queridas intérpretes para Libra, a querida Denise Lino e o Simão Pedro, que estão aqui conosco nesta noite, e a todos vocês que estão chegando. Esse chat está muito bonito, desde as 20h16, nós temos mensagens, comentários, já temos até perguntas, e isso é muito satisfatório para todos nós. Demonstra já essa união, essa comunhão em torno desse estudo. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5º, que é o que a gente está estudando, Bem-aventurados os aflitos, e hoje a gente começa Instruções dos Espíritos, com 2 itens, bem e mal sofrer, com o Espírito Lacordaire, e o mal e o remédio, com Santo Agostinho. Então, para que a gente possa iniciar, no item 18, a gente traz a primeira pergunta ao Simão Pedro. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, referiu-se a todos os que sofrem, Simão? Boa noite, mais uma vez uma alegria participar aqui com vocês desse estudo do Evangelho. Para nós sempre é uma renovação de ânimo, né, estar aqui com vocês. Então, Luziane, Carlos e hoje nossa querida amiga Denise Lino, as nossas amigas intérpretes de Libras e todas as pessoas que estão conosco aqui nesse momento, né? Essa ideia de sofrer é interessante. Nós temos no capítulo 80 do livro Vinho de Luz uma análise de Emmanuel, né? Ele dá o título Como Sofres a esse capítulo, e ele lá fala que é indispensável saber sofrer. É esse o sentido que traz aqui essa passagem. Nós podemos dizer que muitos sofrem, mas poucos sabem sofrer. O sofrer por sofrer, acho que todos nós sofremos, mas o sofrer entendendo o que é de fato a origem de um sofrimento é que faz a diferenciação que aqui é trazida por Lacordaire. Essa ideia de entender que todo sofrimento tem uma causa e a solução do sofrimento está na extirpação da causa. Ou seja, é entender que sofrimento não são punições, são avisos, alertas que a própria estrutura da lei de Deus nos dá esse aviso, esse alerta de que algo não está bom, algo não está sendo bem feito. Porque se as consequências, se os resultados não são bons, é porque as atitudes não estão corretas. O sofrimento ele é o indicador, como as beatitudes também são indicadores. Então, quando a pessoa entende que sofrimento não é descuido da parte de Deus, que sofrimento não é imposição da parte de Deus, ela aprende a lidar com o sofrimento. É o que nós chamamos de resignação. Ela se resigna. É o que está lá na segunda bem-aventurança. Percebamos que antes de bem-aventurados os que choram, existe bem-aventurados os pobres pelo espírito, ou seja, os humildes. Somente quando há humildade é que se entende o sofrimento.
Por isso, o Sermão do Monte, eu já várias vezes disse isso, as bem-aventuranças não são palavras aleatórias, elas são uma escala natural de dependência. A virtude da frente depende da existência da virtude anterior. Então, não haverá resignação se não houver humildade. Então, por quê? Se não houver humildade, haverá a lamentação, a reclamação, a transferência de responsabilidades. Mas, havendo humildade, haverá a pergunta: por que está acontecendo isso? O que eu preciso fazer para que cesse isso? Então, por isso, primeiro, bem-aventurados os humildes, para depois, bem-aventurados os que choram. Esses, nesse aspecto, são os que sabem sofrer. Então, eu costumo dizer, né, que as pessoas dizem que os espíritas gostam de sofrer. Eu gosto de dizer que os espíritas sofrem com gosto, que é diferente de gostar de sofrer. O gostar de sofrer não gera aprendizado, gera auto-vitimização. O sofrer com gosto é entender a causa e buscar a solução. É dar atenção ao sofrimento, aos motivos dele. Então é isso que se coloca aqui nesse tópico, nesse item, sobre a ideia de que não é todo sofrimento que é resignatório, mas aquela pessoa que passa pela situação de sofrimento entendê-lo. Esses são os bem-aventurados que sofrem. Muito bem. Estamos ainda no item 18, Denise. Nós encontramos ali um trechinho que diz: alegrai-vos quando Deus os enviar para a luta. Vimos o aspecto do sofrimento, muito bem comentado por Simão Pedro. E agora, por que essa frase? Por que devemos nos alegrar quando mandados para a luta? Fechado o microfone, Denise. Isso. Olá, Carlos, muito boa noite. Luziane, Simão Pedro, nossos intérpretes e os internautas que estão aí, como disse a Luziane, desde muito cedo com perguntas, o que significa que estão acompanhando esse estudo, de fato, como deve ser feito, estudando, né? Esse é um capítulo muito rico de O Evangelho segundo o Espiritismo, com muitos ensinamentos e muitos conceitos que são fundamentais à nossa vivência do Espiritismo, uma vivência que supõe exatamente uma compreensão reflexiva, Carlos. E nesse item 18, que é o item sobre o bem e mal sofrer, cujo título já me chama muita atenção e me agrada muito, né? Bem e mal sofrer, nós temos aqui o espírito que assina a mensagem, o Lacordaire, nos trazendo uma informação muito importante sobre isso, que eu vou pegar a frase aí do Simão Pedro para que a gente possa compreender, o sofrer com gosto, mas mais especificamente o sofrer compreendendo o papel do sofrimento na Terra, de um modo geral, e mais especificamente o papel do sofrimento na nossa vida. E quais são os aprendizados que decorrem dessa experiência. E queria também, Carlos, me reportar aqui a um trecho do Pai Nosso, quando nós aprendemos com Jesus a dizer naquela segunda parte do Pai Nosso, né, livrai-nos do mal. Vejamos que Jesus não coloca ali que livrai-nos da luta, porque a luta, o enfrentamento, o desafio, a prova, são todos esses caminhos de aprendizado para a nossa vida, são momentos de experimentação. O texto, inclusive, faz uma alusão à experiência de um militar, mas pode ser a experiência de qualquer profissional que tenha apenas uma formação teórica e nunca tenha feito a parte prática de experimentação. E isso acaba ficando uma formação pela metade, porque ela é meramente teórica. No caso do sofrimento, para nós, essas quadras de sofrimento, elas são fundamentais, elas têm exatamente, entre outras funções, a função de fazer com que nós experimentemos, ampliemos a nossa fé, que é um tema correlato a esse que vamos discutir na noite de hoje. Então, por isso, a sentença do Espírito Lacordaire, que é alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta, ou seja, porque é um momento de maturidade. Nós estamos sendo vistos como aqueles que estamos maduros, prontos,
para enfrentar essas dificuldades. Excelente, Denise. Simão, a gente tem uma pergunta do Ricardo Mendes, às 21h35, que a gente queria vincular com a pergunta que a gente ia fazer para você. Ele pergunta assim: seria muito solicitar que fosse falado algo de quem foi Lacordaire? E a nossa pergunta é: poderia comentar a conclusão de Lacordaire acerca do bem e do mal sofrer? Ok. Lacordaire, ele foi um religioso dominicano. Ele é do início do século XIX. Posso estar enganado, mas deve ter, acho que nasceu em 1802, se eu não estou enganado. É um religioso dominicano. Ele trabalhava com a ideia da educação para a vida. Então, é um dos grandes nomes que são trazidos pelo prisma da educação religiosa. Então, os dominicanos tinham essa característica, né? Um louvor constante a Deus como símbolo da educação humana. Então, Lacordaire, ele representava essa característica, né? Jean-Baptiste Henri Lacordaire era o nome dele. E a segunda parte, a conclusão dele, né? O que está aqui no item, né? No tópico, né? A ideia do bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem, né? a sua fé. É importante esse aspecto, porque quando falamos do sofrimento, nós temos que entender alguns aspectos do ponto de vista de reforços de linguagem, reforço de conceitos. E muitas das expressões são figurativas, são expressões para um reforço, para dar uma intensidade no raciocínio. Então, a ideia, quando se fala bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados aqueles que podem ser provados, ela não leva a uma ideia de submissão ao sofrimento, de punição, né, punibilidade. É apenas uma forma de se abordar. Então, quando se diz bem-aventurados aqueles que podem ser provados, se nós trouxermos esse aspecto para uma realidade espiritual, se olharmos a questão 132 do Livro dos Espíritos, nós veremos a finalidade da encarnação, e lá vai dizer que a finalidade é a evolução. Em poucas palavras, resumidamente, é a evolução. Significa que para estar encarnado, é preciso estar num ponto em que favoreça o processo evolutivo. Estarmos no momento em que entendemos a oportunidade evolutiva ou estamos em condições de seguir com essa oportunidade evolutiva. Se observarmos uma matemática mais ou menos simples e aproximada, a população da psicosfera terrestre é muito maior do que a população que está encarnada. Se aqui na Terra cabemos, né, mais ou menos 7 a 10 bilhões de pessoas, e temos muito mais do que isso lá fora, ou seja, no plano espiritual, na dimensão espiritual, os que aqui estamos é porque tivemos uma oportunidade para evoluir, uma oportunidade para refazer nossos caminhos, uma oportunidade para reparar nossas ações, como está lá no item 16, né, do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Então, vejamos que por esse prisma, aquele sofrimento, ou aqueles sofrimentos daqui, da Terra, da encarnação, eles fazem parte da nossa oportunidade de crescimento, do nosso meio de crescimento. E bem-aventurados porque estamos aqui, em condições de fazer a reparação, em condições de redirecionar os caminhos. Nesse mesmo capítulo 5, nós temos aqui uma fala de Kardec que diz que o espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu para estabelecer novamente as relações rompidas. Então, vejamos que oportunidade é essa, que bem-aventurança é essa, porque há bilhões que estão aguardando essa oportunidade para estar aqui na Terra. Se olharmos a questão 230 do Livro dos Espíritos, nós veremos que na erraticidade, no plano espiritual, é o termo que utilizam na questão, né? O espírito no estado errante evolui, e eles dizem em conhecimento segundo a sua vontade, mas só o contato com a matéria lhes permite exercitar o conhecimento adquirido. Vejamos a conjunção adversativa, mas somente o contato com a matéria.
mostrando-nos, então, que somente aqui na Terra, nessa estrutura em que vivemos, é que temos a oportunidade de refazer os nossos atos. Então, isso é uma bem-aventurança, mesmo que seja pelo meio do sofrimento. Então, é nesse sentido que vem o aspecto da provação. Não é um sentido de imposição por Deus, de escolha por Deus, esse sofre, aquele não. Não é um jogo, não é um tirar a sorte, é uma pura consequencialidade daquilo que fazemos. Então, bem-aventurados os que estamos nessa oportunidade. E isso é um alerta. Aproveitemos essa oportunidade. Porque senão a bem-aventurança passou a ser a teoria, mas a prática nos distanciou dessa bem-aventurança. Então, que valorizemos essa oportunidade de estarmos aqui, porque é aqui que podemos refazer nossos atos anteriormente praticados, cujos efeitos não foram salutares. Muito bem, Simão. Olha, às 9h39, Francisco Roberlânio fez um comentário que eu gostaria de compartilhar. Tenho despertado o interesse pelo estudo do Espiritismo desde o início da pandemia. E uma coisa digna de elogios é que, diferentemente de qualquer outra religião, que dependem única e exclusivamente da fé. E ele segue mais embaixo, ainda às 8h39. O Espiritismo vai além e traz embasamento científico, filosófico, matemático, etc. Eu acho isso fascinante, pois cada encontro desses estudos é realmente uma aula. Então, nosso agradecimento pelos comentários, Francisco. Você e todos que estão se aproximando do Espiritismo, muito bem-vindos. Fica bem claro que o Espiritismo não tem preocupação de fazer proselitismo, portanto, não está querendo convencer vocês a serem ninguém a ser espírita. Mas sim, nós todos trabalhamos para sermos melhores e desejamos que os nossos irmãos também se aperfeiçoem. E o Espiritismo nos ajuda nesse processo. Então, muito bem-vindos ao estudo, que é essa oportunidade, como o Simão Pedro terminou de falar agora, de aprender a teoria, mas o que vai contar de fato é a vivência dessa teoria no nosso dia a dia, na relação com o nosso semelhante, enquanto encarnados aqui. Porque se não cumprirmos bem, teremos que voltar, não é? E o Simão Pedro me fez lembrar de Jesus. Aquele que quiser salvar a vida, está lá, né, no Evangelho. Esse vai perder a vida, mas aquele que renunciar à vida por amor de mim, esse a ganhará. Então a gente entende que a pessoa que cumpre bem aqui, não é, fazendo de fato a vontade divina e cumprindo a lei divina, ele não precisa repetir a experiência, portanto ganhou a existência e vai avante na sua evolução. E quando a gente vem para cá, fica perdendo tempo com bobagem, disputas e essa coisa toda, então a gente tem que refazer, porque não fez o que tinha que fazer, tem que voltar. Então perde a existência. Tá tudo no Evangelho, gente. Não é, Simão? Denise, tá tudo no Evangelho, tá ou não tá, Luziane? É só uma questão da gente saber ler, não é? Muito bom. Vamos então para Denise. Vamos entrar no item 19, Denise. Aqui é o mal e o remédio, não é? Santo Agostinho inicia essa mensagem intitulada O Mal e o Remédio com a pergunta: será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Que ensinamento Santo Agostinho nos traz nesse trecho que termina com a afirmativa, que é uma pergunta: e vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra? Carlos, essa pergunta ela é muito interessante. Esse item como um todo, né, o mal é o remédio, pelo texto em si, pelos ensinamentos, mas também pela autoria do texto, que é Santo Agostinho, que nessa ordenação do Evangelho segundo o Espiritismo já nos trouxe diversas mensagens lá no capítulo 3, né, quando vai nos apresentar a Terra como um mundo de provas e expiação. Então, lá no capítulo 3, que é o capítulo sobre as muitas moradas da casa do Pai, se não me falha a memória, o Simão Pedro pode até me corrigir, porque eu sei que ele deve saber de memória, todas as mensagens das instruções dos Espíritos são de Santo Agostinho. E é ele que nos leva, lá no capítulo 3 do Evangelho, a essa compreensão do que é estar num mundo, que é um mundo caracterizado pelo fato de que o bem ainda não existe de forma plena
se colocando acima do mal, no sentido de se colocando como parte das práticas das nossas ações no dia a dia. Então, é por essa característica que Santo Agostinho, lá no capítulo 3, vai designar a Terra como um mundo de provas e expiação. E aqui no capítulo 5, nesse item 18, veja que ele vai retomar essa ideia, né, nos fazendo agora uma pergunta que nós diríamos é uma pergunta retórica. Como o capítulo 5 está depois do 3, a gente vai conseguir responder essa pergunta sem maior dificuldade. Então, será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Se nós compreendemos bem o conceito que vem lá do 3, né, e entendemos o que significa provas e expiações, ou seja, desafios e aprendizados, retorno à luta, né, no campo físico, e esse luta aí nós poderíamos colocar com letras maiúsculas e destacadas, mas porque tem um sentido bastante amplo, e é exatamente lutar conosco mesmo, lutar em relação ao meio em que nós estamos para transformá-lo de uma forma responsável e de uma forma colaborativa. Então, a Terra, de fato, não é um parque de diversões, né? A Terra não é um lugar em que nós estamos aqui para nos divertir ou para descansar. A Terra é esse espaço que a oração do Pai Nosso caracteriza muito bem, é esse espaço em que nós estamos aí numa luta e precisando nos defender do mal. E o Espírito Joana de Ângeles diz isso muito bem na obra Liberta-te do Mal. Ela vem nos ensinar como fazer isso. E aí, quando Santo Agostinho, ao final da sua mensagem, diz: e vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra, ele nos traz uma outra questão retórica e uma questão reflexiva para nós verificarmos se nós nos consideramos afortunados ou infortunados, que tem uma diferença aí radical, são antônimos as duas palavras. Se nós nos considerarmos porque soubemos infortunados, ou seja, nós vamos estar no conceito de sofrimento materialista, que é aquele que nos levaria a pensar que os que sofrem são os degradados do mundo. Mas Santo Agostinho nos traz o outro raciocínio, com base na mensagem de Jesus, em um conceito espírita, que é o de afortunamento, ou seja, de nós nos sentirmos exultantes pelo fato de estarmos participando, né, das aflições do Senhor. E o Espírito Emmanuel tem uma mensagem extraordinária sobre isso, intitulada Aflições, que, salvo melhor juízo, está no livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele nos coloca numa perspectiva de que estaria Jesus desconhecedor, seria Jesus, aliás, melhor dizendo, desconhecedor das nossas aflições. Ao contrário, ele participa conosco, e quando nós entendemos o sofrimento nessa perspectiva de resignação dinâmica, nós nos sentimos, de fato, afortunados. E por isso, Kardec pega das bem-aventuranças e traz a Bem-aventurados os aflitos para ser a primeira colocada para o nosso conhecimento e estudo no Evangelho segundo o Espiritismo. Lindas as palavras de Simão, de Denise, e a gente vai vendo quanto esse capítulo, compreendendo e sendo estudado, vai nos conduzindo à consolação, a que o Espiritismo, como esse Consolador prometido, veio trazer. Simão, ainda nesse item 19, existe um remédio seguro diante do sofrimento? Se sim, qual seria esse remédio? Aqui, Santo Agostinho ele coloca o remédio sendo um monossílabo, a fé. Ele nos diz que a fé é o remédio seguro para esses momentos de atribulação, para esses momentos, por assim chamá-los, de sofrimento. Agora, esse aspecto de fé trazido por Santo Agostinho, ele não vem num aspecto teológico para a fé. Ele vem num aspecto de uma relação pessoal da criatura com o Criador, de uma relação pessoal entre a pessoa e Deus. Por isso é interessante nós trazermos uma ideia que Emmanuel nos traz na questão 354 do livro Consolador, que ele diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus,
certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Então é preciso que nós entendamos esse aspecto da fé não como um elemento teológico advindo de religiões. Não pelo contrário, mas de maneira diferente, a fé ela transcende os aspectos religiosos. A crença religiosa ela estabelece um quadrado dentro do qual a fé se coloca. Para a ideia emanuelina, a fé ela não tem limitação. É a forma de relação direta entre criatura e criador. Também Emmanuel, no capítulo 40 do livro Vinha de Luz, ele vai nos mostrar que não é em um estalar de dedos que a fé se instala. Ele vai nos dizer lá nesse capítulo 40 que a árvore da fé viva não cresce miraculosamente nos corações. É algo que se edifica. E ele vai dizer no mesmo capítulo que a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Então, isso nos mostra que esse sentido trazido para Santo Agostinho de fé é fruto do nosso próprio esforço de nos conectarmos e entendermos essa relação nossa com Deus. E Emmanuel traz o símbolo de uma árvore. A árvore sempre simboliza crescimento gradativo, de uma semente a um fruto, ou de uma semente a nova semente, quando se tem fruto. E é um processo gradativo, que não é ruidoso, ele não tem ruídos. Ninguém escuta o crescimento de uma árvore. Uma semente que eclode e a árvore começa a crescer, ela não é ruidosa, ou seja, a fé não faz barulho. A fé não é para um aspecto de demonstração, senão para a própria pessoa. Os testemunhos de fé são para a própria pessoa e não para outras pessoas. Podem servir de inspiração para outras pessoas, mas propositadamente não são para outras pessoas. É preciso entender que há um esforço na fé, como o apóstolo Paulo falava, peleja na fé. É esse o trabalho. Não é algo que foi dado, é algo que foi construído. Uma construção tijolo a tijolo, pedra a pedra. Então, esse é o sentido. E falando pedra a pedra, podemos nos lembrar de Pedro, que afundou nas águas porque tinha pequena fé. Depois titubeou na fé, negando ao Cristo, quando ele havia dito que nunca abandonaria o Cristo. E diz lá Jesus, salvo engano, o capítulo 22 de Lucas, ele foi dizer lá, Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar como o vento dobra o trigo, mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E desfaleceu. Mas o mesmo Pedro, conforme vemos lá no capítulo 3 dos Atos, o mesmo Pedro, aliás, capítulo 2, o mesmo Pedro curou um paralítico, dizendo a ele, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Então, o mesmo Pedro que afundou nas águas porque tinha pequena fé, robusteceu-se na fé, cresceu na fé e, com a fé, curou um paralítico. Essa é a demonstração, é esse o sentido de fé que Santo Agostinho traz aqui para convivermos, vivermos, nos libertarmos do aspecto do sofrimento. Então, por isso ele diz aqui que é o melhor remédio, é o remédio eficaz. Mas um remédio que ele é manipulado, ele não é comprado pronto, ele é manipulado por nós. Nós manipulamos esse remédio chamado fé. Muito bom. Ficou um sentido muito claro de construção ao longo do tempo, né? Eu já ouvi pessoas dizendo, mas eu não tenho fé. É uma conquista, não é? Não vai ser dada de graça. Excelente, Simão. Apesar de ter passado, Denise, porque confirma o que Simão falou e também agrega mais alguma coisa. Fala o que você colocou ali no privado sobre o Henri Lacordaire, por gentileza, para o pessoal. Aí eu te faço outra pergunta depois. Tá bom. O Simão Pedro foi muito feliz, né, quando trouxe aí de memória a biografia do Henri Lacordaire, que foi um religioso
envolvido com as questões educacionais, e recentemente eu li num texto do espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Franco, que o Lacordaire foi um dos que lutou para que o Auto de Fé de Barcelona não acontecesse. Ele intercede, né, pela libertação dos livros espíritas na Espanha. E ele tem uma posição muito destacada naquele momento da igreja, porque ele tinha uma posição muito proativa em função dos pobres e oprimidos. E isso lhe colocava sempre em situações, digamos, muito delicadas do ponto de vista das relações hierárquicas. E muito provavelmente, ou talvez tirando aqui o muito provavelmente, com toda certeza, foi essa sua atuação que o fez, tão logo desencarnou, ter se vinculado à equipe do Espírito de Verdade, dando várias comunicações ao Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem gosta de biografias, eu recomendaria, Campete, aquele livro Expoentes da Codificação Espírita, que é uma obra que eu recorro sempre para saber quem foi quem ali. Eu particularmente gosto de biografias, e aí lá nós encontramos vários desses que assinaram os seus textos. Essa informação de Lacordaire, por Viana de Carvalho, confesso que me chamou muito a atenção. Eu li isso recentemente, estava estudando o livro dos médios, está no livro Momentos de Sublimação. Muito bom. Agora, nós vamos fazer uma pergunta de Giane Lima, está ligado a esse item 19. Foi às 9h05. Ela colocou assim: o que Santo Agostinho quis dizer no item 19? O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O que seria esse selo, Denise? Essa é uma pergunta muito interessante, Carlos, e aponta exatamente para quem está refletindo, para quem está estudando. Então, nós vamos começar de forma muito básica, lembrando que nessa afirmativa aí, o Senhor apôs o seu selo naqueles que nele creem. Nós não estamos tendo uma informação literal, né? Essa informação, ela tem níveis de significado e tem níveis simbólicos, e também essa informação não significa dizer que Deus separou uns que ele gosta mais de outros que ele gosta menos. Vamos lembrar da questão 115 do Livro dos Espíritos, em cuja resposta está o esclarecimento e o resumo da lei de evolução, de que nós somos criados simples e ignorantes, mas a cada um de nós, Deus nos dá uma missão com o fim de progressivamente, pelo conhecimento da verdade, dele nos aproximarmos. Então, quando nós temos aí no item 19, Santo Agostinho afirmando que Deus apôs o seu selo em todos aqueles que nele creem, nós temos aí, pelas nossas atitudes, a demonstração da nossa vinculação com a misericórdia divina. Então, muito antes de ser um processo, digamos, de fora para dentro, Deus coloca de modo fixo, né, um selo em alguém, uma marca. Essa marca, de fato, ela surge de dentro para fora, como resultado das nossas atitudes. E esse creem aí vai na direção do que Simão Pedro já expôs aqui essa noite. Não é um sentido de crer, nem teológico, nem de fé teológica, mas esse crer aí significa muito mais, significa uma resignação dinâmica, ou seja, entender por que é que eu sofro e por que é que esse sofrimento precisa ser acolhido e trabalhado. Esse crer envolve uma fé que também é dinâmica e uma fé que olha para a mensagem de Jesus descrucificado. Esse crer leva em consideração a nossa condição de espíritos reencarnados na Terra, nesse momento, numa das etapas da nossa romagem evolutiva. Então, essa expressão de Santo Agostinho, até para me servir também do que Simão Pedro disse antes, é uma expressão que, do ponto de vista literal, ela diz muito menos do que quando nós olhamos para os seus significados profundos, para a sua metáfora, no sentido em que aqueles, né, que vivem conforme uma fé resignada, vivem de tal forma que é como se tivessem um selo de qualidade, ou seja, tivessem, de fato, uma expressão de sintonia que lhes destaca na sociedade. Simão, quer comentar alguma coisa? Não, é bem dentro disso que a Denise está colocando, excelente, né, um aspecto um aspecto de reforço
né, literário do que de literalidade efetiva. Mas nós podemos observar que essa fala, nós temos que lembrar que Santo Agostinho era e é, né, um dos grandes pais do pensamento religioso, tanto que ele foi um dos patrísticos, né, da filosofia patrística, e ele está dentro do grupo que nós chamamos de apologetas do Evangelho. Então ele mergulhava, ele passeava, ele andava nos evangelhos, né, junto com vários outros apologetas que vieram lá do século I e até Agostinho. Então, é preciso observar que ele traz símbolos característicos da literatura bíblica. E se nós olharmos na literatura bíblica, nós temos selos por toda parte. Nós temos selos lá no Deuteronômio, no Levítico, até o Apocalipse. Nós temos, por exemplo, o evangelista João, ele vai dizer que Deus selou o Redentor. Veja, Deus selou o Redentor. Isso é uma fala de João. Se olharmos Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz que a circuncisão é o selo da presença de Deus. Vejam como há os reforços literários, né? Depois, Paulo também, salvo engano, aos Efésios, ele fala que os crentes são selados com o Espírito de Deus. E o mesmo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala dos convertidos. E dizem que os convertidos recebem o selo do Criador. E no Apocalipse, o que mais se tem são selos. Né? Quer dizer, o que traz essa ideia? São marcas no aspecto simbólico, é o sentido literário do aspecto da marca daquele que é o crente, ou seja, daquele que se vinculou ao Criador, né, no aspecto da fé efetiva. Então, há uma marca. E nessa frase de Santo Agostinho, nós vamos observar lá aqueles que creem. Né? A frase ela tem que ser vista com uma forma diferenciada. Deus marcou, né? O Deus, eu uso muito algumas traduções do Salvador, ele usa, em vez de colocar a posição, ele coloca a marca. Então, Deus marcou com seu selo todos aqueles que creem. Em outras palavras, todos aqueles que creem são marcados pelo selo. Não é o selo que marca o que crê, é o fato de crer que dá a condição do selo. Então, aqui é uma análise sintática da frase, ela vai nos mostrar isso. Ela cria aqui uma forma subordinativa, mas de uma forma subordinativa invertida. Ela utiliza a antítese, né? A figura de linguagem antítese, para inverter a sintase da frase. Então, aqueles que creem são selados, e não são selados os que creem, como determinante. Né? Então, aqui há uma inversão na forma de sintase da frase. Então, aqueles que creem recebem o selo, e não recebem o selo os que creem. É uma forma invertida. Muito bom, Denise, Simão, muito claro. A Jupira Ferreira, às 21h36, a Jupira também, como a Jeane, elas são participantes aqui assíduas, estão sempre trazendo comentários e perguntas. Então, às 21h36, ela coloca assim, Simão: a dor é necessária, seja física ou moral, para evoluir. O sofrimento é nossa escolha. O que você nos diz? Essa é uma frase que, de certa forma, tornou-se um chavão, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Né? É uma frase que tornou-se assim uma referência. É justamente dentro daquilo que nós já conversamos aqui. O aspecto de dor, simplesmente, né, um conterrâneo do Estado, né, de Djalma Argoro, conterrâneo seu aí, ele dizia que a dor não redime. De fato, a dor não redime. A redenção é pelo comportamento ante a dor. E esse comportamento pode ser assumir o sofrimento por vitimização, ou assumir o sofrimento como consequência e modificar as causas. Por isso, a ideia de sofrimento escolha, nesse sentido de vitimização.
eu tenho a opção de lamentar, né? Eu tenho a condição de reagir. Se eu lamento, assumir a dor como elemento de sofrimento. Se eu reajo, não assumir a dor como elemento de sofrimento, mas como um elemento de indicação para a mudança de conduta. Então, a frase até toma um efeito filosófico muito interessante e que expressa, de fato, uma realidade, uma verdade. Excelente. Bom, agora, a Cris, às 9h38, pergunta se existe um livro espírita que ensine a desenvolver a humildade, Denise. Nós estamos estudando esse livro, né? Por excelência, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu diria para você, Cris, que toda a literatura espírita vai girar em torno de como nós podemos desenvolver essa virtude. Então, se você está bem focada nela, a minha sugestão é continue bastante ligada aqui ao estudo, porque o livro, por excelência, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai achar em muitos outros livros histórias, exemplos, casos vividos por encarnados e por desencarnados que podem sim ser tomados como boas exemplificações para quem está querendo treinar, que é o caso de todos nós. Precisamos treinar a humildade sempre. Temos aqui excelente, Denise. O Rui Sérgio Cunha, às 21h39, Simão, penso que a pergunta sobre a perspectiva do capítulo, né, da dor, do sofrimento, ele pergunta assim: quem pratica a doutrina do Espiritismo pode ser cremado? Pode. Pura e simples, pode. Né? Essa questão de sepultamento, cremação, isso são formas, né, de destinação daquilo que, numa linguagem mais espírita, dos despojos físicos, né? Numa linguagem mais coloquial, do corpo físico. Então, não há nenhum impedimento a isso, né? Não há nenhum impedimento. Há uma recomendação lá da década de 70, início dos anos 70, feita pelo Chico, lá inclusive no Pinga Fogo, que ele faz uma sugestão que se aguarde 72 horas para que isso aconteça. É uma sugestão dele, obviamente embasada, para que se aguarde. Não vejo, assim, proibição nessa observação que ele faz. Né? Pede que se aguarde. E se nós pensarmos com mais clareza, com aquela ideia que muitos dizem, não sei baseado em quê, mas não pode cremar que o espírito vai sentir falta do seu corpo. Bom, um sepultamento, daí a alguns meses, o corpo também não existe mais. Né? Não, mas o espírito vai sentir o calor do fogo, então ele vai sentir o sufocamento do sepultamento. Né? Essa questão não está no ato de sepultar ou de cremar, ela está no conceito que a pessoa tem de vida, da vinculação que a pessoa tem com a materialidade da vida. E isso fica muito claro quando olhamos lá o livro Céu e Inferno, a segunda parte, as comunicações dos espíritos. Né? O espírito Sanson, com mais ou menos 8 horas de desencarnação, ele mal se lembrava que tinha um corpo. Né? Tanto que perguntaram a ele que sensação lhe dá ver o seu corpo sendo velado. Ele fala, meu corpo, sim, eu tive um. Isso fazia 8 horas, mais ou menos. E do outro, temos o espírito Lisbeth, que por 150 anos sentiu todos os efeitos do processo de vinculação ao corpo. Então, não está no ato crematório ou sepultamento, está na vinculação do espírito com a materialidade, ou seja, no grau de materialização da estrutura mental desse espírito. Muito bom. Excelente. A gente fica assim, até meio perdido ouvindo, né? Muito interessante. Daniel Rosa de Assis, às 9h46, ele pergunta: passar pelas provas com proveito evolutivo que se depura as imperfeições e cultiva as virtudes, traz luminosidade ao ser resiliente no sofrer com aperfeiçoamento? Denise. Isso. Então, veja só o que é que o Daniel nos pergunta, né? Passar pelas provas, aí vamos juntar com o final da pergunta, traz luminosidade ao ser resiliente no sofrer com o aperfeiçoamento?
Veja, se nós ficássemos com a questão do Daniel só nessa parte, sem o aposto da pergunta, nós já diríamos que sim, não é? Porque passar pelas provas sendo um ser resiliente, ou seja, tendo essa compreensão da chamada resignação dinâmica, ou seja, que é a compreensão da acolhida do sofrimento, o que não significa dizer, eu sofro porque Deus quer, a minha vida é assim, não buscar resposta, resolução, resolutividade para as situações difíceis, isso não é resignação dinâmica. A resignação dinâmica está em acolher, entender e ter uma postura proativa, que começa primeiro com a fé, que foi a nossa discussão na noite de hoje, e caminha para a resolução das situações. Então, Daniel, quem de fato passa pelas provas com essa disposição para acolher e resolver, e ao mesmo tempo aprender no processo, certamente que evolui e vai depurando as suas imperfeições, né? Vai domando também as suas más inclinações e depurando as suas imperfeições. Isso mesmo. A Mirelle Moraes, ela compartilha algo dela, mas que nós entendemos que a resposta pode nos conduzir a todos a uma profunda reflexão. Ela diz assim: como é a visão espírita no sofrimento de uma mãe quando perde uma filha ainda criança para o câncer? Tudo foi muito rápido, faz 3 meses da desencarnação. Você poderia comentar, Simão, por favor? Esse item especial é o 21 aqui do estudo. Né? Perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Mas, vejamos, até a palavra perda eu acho importante, porque as pessoas têm hábitos, os espíritas em grande parte, de dizer que ninguém perde ninguém. Perde sim. Perde a convivência, perde a relação direta, perde o afago direto, perde o toque material, perde tudo isso. Então há sim perda. Mas só perde aquilo que se tem, ninguém tem ninguém. Aí é uma filosofia por demais amplíssima, né? Não é dentro desse contexto. A perda que se tem é a relação direta mãe-filho, pai-filho. E isso precisa ser entendido e respeitado. Chegar para uma pessoa e dizer, não, você não perdeu seu filho. Perdeu, sim. Aquela convivência, sim. A relação mãe-filha, sim. A amorosidade, não. A relação espírito-espírito, não. Mas aquela relação sócio-familiar, ela foi afetada. E isso precisa ser respeitado, e isso é o luto. Então, é algo que, sim, entristece, machuca, dilacera a pessoa, principalmente na relação mãe-filho. Mas isso é da natureza de estar encarnado. Aí sim, depois de entendermos isso, respeitarmos a dor, concordarmos com o choro, concordarmos com a tristeza. Porque muitos dizem, não se pode chorar. Eu digo aqui em casa que o dia que eu me desencarnar e ninguém chorar, quem vai chorar sou eu. Porque assim, onde está aquela demonstração de amor? Está naquela lágrima que é vertida. É diferente da lágrima vertida desesperadamente. Não se fala do desespero, se fala da lágrima da tristeza. E essa é forte, e essa lágrima da tristeza é uma prece para aquele que retorna. A lágrima do desespero é uma cobrança para aquele que retorna. Mas a lágrima da tristeza, daquele coração que ama e que sentiu e sentirá a ausência, é uma prece de reconhecimento da amorosidade nutrida na relação entre aqueles dois seres, aqueles dois espíritos. Então, isso são 3 meses. O que são 3 meses? Pouco tempo. Nós precisamos perceber que nós aqui encarnados vivemos num ciclo de retornos. O filósofo Mircea Eliade, ele trabalhava muito bem com essa ideia quando ele escreveu um texto chamado Mito do Eterno Retorno.
mostrando-nos que os acontecimentos vão se repassando e com o tempo nós vamos lidando com eles. Então pensemos, o nosso ano é um ciclo do eterno retorno. Todos os anos nós temos o aniversário, todos os anos nós temos o Dia das Mães, todos os anos nós temos o Dia dos Pais, todos os anos temos Natal, e sempre vem. Então é natural que no primeiro ciclo nós percebamos que o último eu estava com aquela pessoa, esse eu não estou. O segundo ciclo, eu diria, no anterior, no antepenúltimo eu estava com aquela pessoa, no último eu não estava. No terceiro ciclo, eu vou dizer, por 2 vezes eu não estava. E com o passar do tempo, eu vou lidando com essa situação. E a sensação de vazio vai diminuindo, mas não a sensação de saudade e amorosidade. A tristeza vai cedendo espaço para novas ações, mas nunca leva ao esquecimento. Aquela dor que cortou, ela passa a ser uma dor que permanece, mas administrada. Então, por isso os antigos, os sábios nossos, né, das nossas famílias, dos mais antigos, diziam que o tempo é o senhor da razão. Então, para essa mãe, o tempo será o senhor da razão. O tempo associado à busca que ela demonstra aqui ao fazer uma pergunta desse nível. O tempo associado ao que ela demonstra aqui de buscar o entendimento para os acontecimentos. E o final do entendimento é que tudo está certo, mesmo que não nos pareça estar bem. Então deixemos o tempo, como o senhor da razão, cuidar e vamos trabalhando com o que nós devemos continuar aqui na Terra. Porque se aqui ficamos, é porque nós ainda temos o que fazer. Aquele que retornou já cumpriu o que tinha que fazer. E aí, merecidamente, voltou para a casa efetiva que nós temos, que é o mundo espiritual. E onde nos aguarda, né, Simão, para o reencontro, com toda certeza, né? Se não voltar a reencarnar, né, inclusive, na mesma família. Muito bom. Maria de Lourdes Silva. Já ouvi preces onde pede-se a Deus que aumenta a nossa fé. É válido esse pedido nessa construção da fé, como explicou brilhantemente o Simão? Denise também comentou. Denise, poderia comentar, por gentileza? Sim. Olá, Maria de Lourdes. As preces em que pedimos para aumentar a nossa fé, elas refletem muito a nossa concepção relativa à nossa vinculação com a espiritualidade, né? Reflete como nós estamos pensando, ou seja, ainda o fora para dentro. Porque aí pedir para aumentar a fé é mais ou menos como pedir para que nós fôssemos preenchidos, como se a fé fosse mais ou menos um copo com água, e aí nós colocamos a água sempre que estiver vazio, ou que se não tem nenhuma água ainda, aquele copo pode ser refletado. Quanto mais nós entendemos a compreensão espírita de fé, e isso se reflete nas nossas preces, e para quem quiser alguns modelos, o capítulo 28 desse livro que estamos estudando, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos ensinar isso. Então, nós chegamos à compreensão de que não é pedir para aumentar a nossa fé, mas é pedir aos espíritos o suporte para que nós possamos atravessar com lucidez as situações. Por isso, o título do texto que lemos hoje, que é o bem e mal sofrer, para que nós possamos entender o que é o bem sofrer nas várias situações em que nós nos colocamos. A fé, de fato, é uma construção, como destacou Simão Pedro, e você diz aí na sua pergunta, assim como as demais virtudes. Nenhuma delas chegará em nós como se nós fôssemos um copo ou um jarro vazio que vai ser preenchido pelos bons espíritos de fora para dentro. Não é assim. A visão ao contrário dessa nos ajuda a pensar melhor o tema. Isso mesmo, Denise. Simão, a Janaína, às 22h11, pergunta: há certo demérito em tentar evitar ou fugir da dor? Depende do sentido que se usa aí para a palavra, ou para o verbo fugir. O evitar, sim. O fugir depende do sentido. Se esse fugir é desculpe a expressão
mais aparentemente jocosa, mas se esse fugir é colocar debaixo do tapete as impurezas, não haverá solução. É um fechar de olhos para uma situação que precisaria ter resolutibilidade, e não o aspecto puro e simples de uma omissão. O evitar a dor, né, evitar o sofrimento, é uma atitude. Com as atitudes boas, os sofrimentos não ocorrerão. Né? Então, no aspecto de fuga, nesse aspecto de omissão, de tentar esconder de si mesmo a própria situação, ela não seria salutar, porque num dado momento a situação retornará. Então, é preciso que haja resolutibilidade. Olhar as condições, perceber o momento, buscar as causas. Por isso aqui no capítulo 5 já foi trabalhada a ideia das causas anteriores e atuais das aflições. Então é preciso sempre que nós observemos o fato. Nós nunca podemos agir ou reagir, melhor dizendo, intempestivamente, fora do tempo. Tudo demanda uma observação. Até essa questão do sofrimento, o momento de lidar. Por isso o Eclesiastes, lá no capítulo 3, foi dizer sobre o tempo, né, dizendo: há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Então é preciso observar esse momento adequado. Qual é o momento adequado? Não é um momento exterior, necessariamente. É um momento interior. É como eu estou, se eu estou robustecido para lidar com a situação. Se eu estou em condições de achar as soluções. Então, se eu não estou nesse momento, a evitação, o recuar é necessário, mas não o recuar no sentido de escamotear a situação, mas no sentido de buscar as condições. Ou seja, aqui em Minas nós dizemos pegar impulso. Então, o impulso só se pega quando dá alguns passos atrás. No sofrimento, algumas vezes, nós temos que dar alguns passos atrás para observarmos melhor o cenário, para que encontremos a forma melhor de agir. Então, por isso, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de espalhar, tempo de juntar o que se espalhou. É o que traz o Eclesiastes lá a partir desse capítulo 3. Então, se essa ideia é fugir, pode ter certeza que o sofrimento está lá na outra ponta. E se eu tentar fugir para cá, ele chega primeiro. Então nós temos que saber lidar. É o que nós chamamos, ou melhor dizendo, que Dona Joana de Ângeles chama de cessação. Cessação do sofrimento é quando nós o observamos. Libertação do sofrimento é quando buscamos as condutas. E ela nos sugere algumas, como esquecer o passado no passado, ter fé no futuro, guardar Jesus no coração, amar mais do que se era amado, prática incessante no bem. Ela nos dá uma série de sugestões de caminhos para a libertação. Mas antes da libertação é o caminho da cessação. E o caminho da cessação é a conscientização do fato para a busca das causas e das soluções. Muito bem, Simão. Denise, a Lani Ferrão, às 22h13, disse assim: como perdoar um ato de crueldade contra a nossa família de um irmão consanguíneo que colocamos dentro da nossa casa? Entendo aí, Carlos, que a pessoa tem uma experiência difícil, que precisa ser respeitada e acolhida, e que precisa também do entendimento sobre o tempo relativo ao qual o Simão Pedro acabou de nos falar. Provavelmente essa é uma situação complexa, com muitas variáveis, e sem ter acesso a essas variáveis, e mesmo tendo acesso a elas, não nos cabe dizer qual o caminho, mas nós saberemos dizer que o remédio para esse mal será sempre o perdão. Então, será necessário, inclusive, esperar o tempo, né, para que tudo se assente, para que uma nova visão em relação a esse irmão seja construída, uma ressignificação da situação seja construída, para que todo o grupo familiar possa caminhar adiante. Então, essa é uma situação que envolve, sem dúvida nenhuma, nossa dimensão da compreensão do tempo e da fé. Simão, Ricardo Mendes
às 22h14, diz que no item 18, pelo menos na tradução dele, aparece por 5 vezes a palavra coragem. Alguma consideração sobre a importância de se ter coragem? Sim. Se nós associarmos a coragem àquela ideia que Jesus nos traz de perseverança. Quando ele, no capítulo 24 de Mateus, ele vai nos falar do sermão profético, ele fala do esfriamento do amor, né, dizendo que por se espalhar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ele acrescenta, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança é o aspecto da coragem, é o continuar, né? Coragem para continuar, coragem para agir. É o destemor, não é a intemperança, não é a insistência, porque perseverar não é necessariamente sinônimo de insistir. Insistir, muitas vezes, pode ser sinônimo de teimosia, de querer continuar em situações que não são as melhores. A perseverança, ela sucede à ponderação. Então, a coragem é um elemento para perseverança, né? Coragem, como a gente vê numa música, né, diz coragem para encarar frente a frente você no espelho, né? Até há uma redundância na letra da música, mas para encarar, né, no espelho. Coragem para recomeçar, coragem para reconstruir. Então, essa coragem é a força interior. Então, sim, né, é importante se ter a coragem, mas toda pessoa corajosa é uma pessoa ponderada. A coragem de uma serpente é temperada pela docilidade das pombas, como nos falou Cristo. Sede prudentes como as serpentes e dóceis como as pombas. Então, todo corajoso, essa coragem é temperada pela docilidade. Senão ela vai para um campo do destemor desmedido, e não da coragem que advém da ponderação e da prudência. Muito bom. Às 10h23, 22h23, Denise, Lani Ferrão voltou a perguntar: como evoluir quando passamos por uma dor que dilacera nossa alma, nos faz sentir como se estivéssemos despidos de nossa pele? Lani, em primeiro lugar, eu quero lhe dizer do nosso respeito à sua dor, à situação que você atravessa, que certamente é uma situação traumática, e queria lhe dizer que essa experiência pela qual você está passando já é uma experiência evolutiva. Sentir essa dor, reconhecer, nomeá-la, falar sobre ela quando você conseguir falar, não é? Que é um dos casos aqui dessa pergunta, já é parte do seu processo evolutivo. O que eu poderia lhe sugerir nesse momento é que a vivência dessa situação não deve construir uma zona de fronteira com a revolta. Porque se houver uma zona de fronteira com a revolta, né, se houver digamos, esse espaço limítrofe entre um e outro, essa fronteira, você pode resvalar, como todos nós corremos o risco de resvalar pela revolta. Então, nesse momento, eu sugiro que você possa pensar que, em sentindo essa dor, já está evoluindo. Obrigada, Denise. E a gente tem aqui às 22h27, Ibrahim Pacheco, falando: a vida tem processos educativos, a vida tem processos que tira tudo de você, para te lembrar que você é uma semente que precisa germinar, Simão? Veja, eu não pessoalaria a vida. Eu não posso dar a ela uma questão de pessoalidade para a vida. A vida, ela não nos dá, a vida, ela não nos tira. A vida tem um efeito retributivo, ela tem um efeito devolutivo. Ela devolve o que nós damos a ela. Então, o aspecto que nós precisamos pensar é que não é tirar, é um aspecto pura e simplesmente do campo provacional. Se nós olharmos pelo prisma da doutrina espírita, nós escolhemos o gênero de provas.
questão 258 do Livro dos Espíritos. Nós escolhemos o gênero, nós escolhemos os aspectos maiores da nossa existência que nos servirão de aprendizado, ou nos propiciarão aprendizado. Agora, o aprendizado sempre é nosso. O ensino já está no campo da prova. Agora nós vamos decidir se aprendemos ou não. Não há dúvida que as situações adversas nos aclaram mais rapidamente para os nossos atos, para a mudança dos nossos atos. Mas não quer dizer um tirar no aspecto coercitivo que se dá a essa expressão. A vida não tem coercitibilidade. Ela pura e simplesmente é a oportunidade. Eu estou me referindo vida aqui no sentido de estar aqui no corpo físico, né? Não no sentido amplo da palavra. Então, é uma oportunidade que, dentro das nossas escolhas de prova, teremos momentos de, digamos, de retirada e de entrega. Então, é preciso observar esse fluxo natural. Não é a vida que assim fez, fui eu que assim agi, e a consequência ocorreu. E, da mesma forma, se eu mudar a maneira de agir, as consequências voltarão. Não é a vida que passou a me dar, né? E nem ela passou a retirar de mim. Então, esse ponto na vida sempre precisa ser a própria pessoa, não o ponto egoístico, o ponto de referência. Então, tudo que acontece comigo na vida, na encarnação, na existência material, é parte de um conjunto escolhido ou ajustado por mim ou comigo, e que aqui eu estou desenvolvendo. Posso mudar a rota? Posso. Se eu mudar a rota, mudam-se também as consequências, por causa das novas condutas. Então, isso é um ponto significativo. Então, não vamos, embora eu respeite e goste muito até do ritmo da letra da música do Zeca Pagodinho, quando ele diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu entendo que deveria cantar, vida, deixe-me levá-la, vida, levo-a eu. Porque a vida não nos leva, nós é que levamos, nós é que conduzimos, né? Então, com todo o respeito e o gosto do ritmo, que é muito agradável, vai essa questão apenas para filosofar um pouco. Não vamos deixar essa vida nos levar, como também cantou o grupo mineiro aqui, o Skank, né? Vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. O ideal é dizer, eu vou levar a vida para onde eu quiser, como bem cantou Gonzaguinha, para ficar no ritmo de música. Somos nós que fazemos a vida, como der, puder ou vier, sempre desejada, por mais que esteja errada. Muito bom, Simão. Vamos então, Denise, para a nossa última pergunta. O nosso tempo está terminando. Aí do item 19. Os que ficarem sob o amparo deste remédio, que é a fé, como foi explicada por Simão, e como nós estamos comentando aqui, nesse sentido amplo da fé, não mais sofrerão esses, então? Aí vamos ver o sentido da palavra sofrer, né? Certamente, nesse trecho do Espírito Santo Agostinho, no item 19, ele não está se referindo a uma mensuração do sofrimento físico na Terra, ou seja, não é uma medida do sofrimento físico. Os que aqui permanecerem acolhendo a fé, vivendo de forma mansa e pacífica, conforme recomendado na bem-aventurança, não mais terão aquele sofrimento que é exterior, mas terão muito mais condição de acolher as próprias provas da vida. Muito obrigada, Denise. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a Denise, ao Simão Pedro, ao Carlos por esta parceria, às meninas das Libras pela sensibilidade na interpretação, a nossa equipe que está aí nos bastidores e que compõe também esse estudo do Evangelho, e a todos vocês que deixaram aqui seus comentários, suas perguntas, que participaram ativamente desse estudo. No nosso próximo encontro, vamos dar continuidade ao capítulo 5º, Instruções dos Espíritos, e o item será Felicidade não é deste mundo. O estudo ele está disponível também em podcast, no canal FEB Podcast, no Spotify e nas demais plataformas de áudio streaming.
Os nossos encontros semanais ficarão gravados e disponíveis gratuitamente. Então, divulguemos, compartilhemos, principalmente para aqueles que não puderam assistir ao vivo. Se tivermos qualquer dúvida acerca do Espiritismo, ou se gostaríamos de ficar atentos à programação do nosso estudo, podemos acessar o Telegram, @estudo_ESE_FebTV. Se você deseja encontrar todo o conteúdo do Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo em um só lugar, acesse o site www.febtv.com.br/estudo-ESE. Lá nós encontraremos as perguntas respondidas do Telegram, os encontros, materiais de estudo, podcast e muito mais. A FEB disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo. Estudando o Livro dos Espíritos, sempre às segundas-feiras, às 20 horas. Estudando o Livro dos Médiuns, sempre às terças, também às 20 horas. E o Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui conosco, todas as quintas, às 21h30. Apoie a FEB TV, ajude a manter este e outros estudos no ar, acessando febtv.com.br. Um abraço a todos, gratidão imensa e até o nosso próximo encontro. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.